Salve família, tudo bem com vocês? Aqui é Caio Negro, idealizador do projeto Afro Leitura. Chegando aqui nosso segundo episódio do nosso Pod Afro, o podcast do projeto Afro Leitura. Hoje iremos conversar nada mais, nada menos com Cristiane, mais conhecida como Dandara Flor de Lótus. Então, acompanhe essa entrevista que ficou muito legal e muito emocionante. Tamo junto, fui! Para mim é um prazer estar aqui, fazer parte de um projeto tão importante, tão interessante, né? Estou me sentindo honrada e quero agradecer o convite. Para mim é uma honra fazer parte de um momento, de um projeto tão especial com o meu amigo Caio. Então, a vocês que irão assistir, já estou agradecendo desde já. Ai, que da hora. Vocês vão ver a história dessa negra que representa, hein? Cê é louco, eu li um pouquinho aqui com as minhas filhas aqui a história dela, é de emocionar e vocês vão se emocionar junto com a gente. Então, de já a apresentação como ela fez aí, e eu queria falar, eu dei uma pequena introdução. Ela é baronesa. Rapaz do céu, conta isso aí pra gente. Pois é, o meu título de baronesa, ele se deu. Eu tenho o projeto da Andara Flor de Lótus, tudo começou com esse projeto. E o meu projeto, ele é um projeto que ele resgata vidas, ele é um resgate de autoestima e dignidade. E por este projeto eu fui ficando conhecida, as pessoas foram falando de mim, e eu fui apresentada para uma pessoa que ainda não me conhece pessoalmente, mas ela é duquesa, ela é o quê? 12ª, 13ª geração de Dom Pedro. E aí ela ficou sabendo, me chamou no WhatsApp, nós conversamos, e ela falou: eu quero te conceder um título. E eu estava acostumada a ser Miss, a Caraca, ser... olha o Afroleitura. Olha onde que nós fomos parar. Fomos conhecer uma Né? baronesa. Olha que honra para nós. Verdade. E aí eu fiquei muito feliz quando ela me concedeu. Chegou aqui na minha casa a faixa de dama real, e eu perguntei para ela, né, o que que é uma dama real? Ela falou: tu é uma baronesa agora, a partir de agora, né? Então eu sou baronesa, né, da Casa Real Ducal Paim, né, de Portugal e Espanha. Então eu tenho esse título de nobreza. Eu sou baronesa. Rapaz do céu, a Afroleitura começou com tudo mesmo, hein? Que honra receber uma baronesa aqui com nós, né? A E, honra é minha. e você falou de família, né? É, você nasceu em Osasco, uma família numerosa. Enfrentou desafios que derrubariam muitos, né? De onde vem essa força e ainda menina para entender que você era capaz de superar a fome e a violência? Se você quiser contar um pouquinho da sua história mais familiar, se não, fica a seu critério. Claro, eu nasci no lar abusivo, né? O meu pai, ele espancava minha mãe e meus irmãos. Nós crescemos em meio à violência. E foi numa época, desculpa o barulho de água, é que meu filho hoje ele tá que tá. É o Ricardinho? É o Ricardinho, fogo na canjica. Filho, vem cá, vem aqui para mandar um beijo para todo mundo. Então, e aí, quando meu pai mudou para cá, ele pagou a casa à vista, só que ele pagou para o dono errado e apareceu o dono verdadeiro, Não. né? E aí teve que pagar tudo de novo, só que nesse meio tempo ele arrumou uma amante que era a nossa vizinha. Uhum. Se encantou por ela e aí todo o dinheiro dele era para ela. E aí a minha mãe, que trabalhava na limpeza do Hospital das Clínicas de São Paulo: filho, vem cá. Ó, joga um beijo, vem cá, vem cá. Outro beijo para você. E a minha mãe, ela trabalhava no Hospital das Clínicas. O dinheiro do meu pai era só para a vizinha. Então não sobrava dinheiro para sustentar a gente, né? E coube a minha mãe para pagar as prestações da casa.
e não sobrava dinheiro para a gente comer. E aí você sabe aquela planta que tem aquela flor dente de leão, Uhum. a serralha? Nós só tínhamos aquilo para comer. Dos meus 10 irmãos, 3 morreram ainda pequenos. Uhum. Então, morreu um com 5 anos, morreu o outro com 6 meses e um recém-nascido, devido à desnutrição, à falta de alimentação. E nós fomos crescendo com a fome, com a violência, porque ele batia muito na gente. E o tempo foi passando, ele se aposentou, eu era muito pequena, e a minha mãe, ela saía para trabalhar. E um final de semana, a minha mãe estava em casa lavando roupa, e ele estava andando pelo quintal, e um amigo dele atravessou a rua, veio até a minha casa e me chamou para perto dele. E quando não tinha ninguém, ele me violentou. Uhum. E naquele momento, eu, eu uma criança, sem entender o que estava acontecendo, mas a dor era muita. Aquelas coisas que ele fazia comigo me machucava Uhum. e ele mandava eu ficar quieta. E até que ele terminou o ato dele comigo. E quando ele terminou, o meu pai e a minha mãe, eles estavam voltando. E eles viram o que ele tinha, mas eles não me defenderam. E aí nós já éramos em 7 irmãos, eu era caçula, e meu irmão tentou bater neste homem, minha mãe não deixou, porque não queria confusão, e 15 dias depois esse homem estava sentado à nossa mesa, como se Nossa. fosse alguém da família. E meus irmãos ficaram muito revoltados. E eu lembro como se fosse hoje, eles se reuniram no quartinho dos fundos e falaram: olha o que fizeram com ela. E esse homem está aqui hoje. E aí o outro falou assim: mano, e a gente vivia apanhando. Uhum. A gente, por nada, a gente apanhava por comida, a gente foi muito espancado. O que que a gente faz agora? Aí o meu irmão falou: já que aqui pode entrar tará, entrar ladrão. Vamos para o mundo do crime? E eles falaram: vamos. E os 4 foram para a vida do crime. Nossa, e você era pequena. Como eu era o bebê da casa, né? Eu era uma criança de 5 anos e meu irmão mais velho acabou que ele aprontou, ele foi para o interior, ele foi preso no interior, ele ficou muitos anos e nesse meio tempo eu tomei a vacina num dia de sábado contra a poliomielite. E em uma semana eu fiquei paralítica. Depois de 3 paradas cardíacas, eu fui parar no hospital, no Instituto da Criança, do Hospital das Clínicas, e em todo o tempo ali Deus esteve comigo, Uhum. porque a minha mãe, ela trabalhava no Hospital das Clínicas na limpeza, e o meu caso ficou muito conhecido, muito famoso, porque como que uma criança toma vacina e fica paralítica? Política, né? Aham. Então, o diretor do hospital, que era o doutor Paulo, ele tinha um amigo que era diretor do Hospital Sírio-Libanês, porque como eu fiquei paralítica, os meus rins pararam de funcionar. Eu precisei de hemodiálise. Eu perdi todo o meu cabelo, eu perdi a minha voz, eu só conseguia mexer o olho para olhar para um lado e para o outro. Usei traqueostomia, então eu ia 2 vezes, 3 vezes por semana, a ambulância me pegava no Hospital das Clínicas, me levava para o Sírio-Libanês, para que eu fizesse a hemodiálise e me levava de volta para o Hospital das Clínicas. Uhum. E assim foram por meses, tratamentos intensos. Na época, o meu caso passou na Globo e os médicos não queriam que a minha mãe falasse
porque as outras mães teriam medo de vacinar os filhos, Entendo. né? E depois de meses assim, os médicos viram que eu falava dormindo, Uhum. então eles falavam para que a minha mãe me incentivasse a falar, né? E eu comecei a falar no dia de uma entrevista, que a Globo foi lá, a repórter entrevistou, e eu fiquei olhando, e aí ela colocou a fita na TV, né? Para ver se a reportagem tinha dado tudo certo, para editar as imagens. E aí saiu no último volume, e aí eu dei uma gargalhada. Muito Então legal. ali, então ali foi visto que eu realmente podia falar. Uhum. E aí foi tirada a minha tráqueo, mas eu peguei uma infecção hospitalar. Eu estava muito tempo no hospital. E quando você tira a traqueostomia, você não pode fechar, a garganta tem que fechar sozinha. E eu acabei tendo que sair de alta. E aí que eu não queria sair do hospital, porque no hospital eu não apanhava, em casa eu apanhava. E aí, qual foi o argumento que eles usaram para que eu voltasse para casa, para que eu aceitasse? O meu cachorro estava me esperando. Uhum. E o meu cachorro, O verdadeiro amigo, né? Que a gente fala. Sempre que é isso, aquele que espera a gente. e o meu cachorro estava me esperando. Então, eu tinha um cachorrinho bem pequenininho, ele morreu de saudade, e Uhum. ficou o maiorzinho, que era um filhote. E aí, quando eu estava chegando, ele estava me esperando do outro lado da rua. E quando eu chamei ele, ele veio com toda alegria. E Que legal. meus irmãos, assim, eles foram chamar a favela. Uhum. Que legal. Ai, gente, desculpa. Imagina, imagina. Essa emoção que você está sentindo, a gente também vai sente aqui, passa, né? Porque é um momento difícil, né? Que um É, momento da nossa infância, né? Eu vejo aqui com as minhas duas pequenininhas aqui também, quando a Lívia, né, nasceu, uma semana antes eu perdi minha mãe. Então, nossa, eu perdi minha mãe dia 14 e minha pequenininha nasceu no dia 21. Então, foi nossa. uma semana assim de muitas emoções e tem uma parte que a médica fala para mim: ó, pai, escolhe uma das duas, que uma das duas não vai voltar. Ou eu pegava minha esposa, eu trazia de volta minha esposa, ou trazia de volta minha filha, né? Eu falei assim, não, doutor, eu entrei com as duas, vou sair com as duas do colo. Nem que eu tenho que fazer esse parto aí. E aí, na hora de nascer, eu ficava de pé. O médico, senta, cara, que senta. Enquanto eu não pegar no colo, eu não vou sentar aqui, não. Ele tem por quê? Acabei de enterrar minha mãe, não quero perder, não. E eu sei como que é isso, essa parte de amor materno, né? Que a gente sente, é transmitido. E aí, vamos falar um pouquinho desse amor materno, né, que você tem. Você fala muito com orgulho do Ricardinho e com muito carinho do Anjo Iago. Como o amor do seu filho e a jornada espectro autista transforma sua visão de mundo e sua força diária? Olha, hoje eu sou uma pessoa melhor. Não que eu fosse uma pessoa ruim, mas quando você tem um filho atípico, você passa a perceber as mínimas coisas, você passa a olhar os detalhes da vida, né? Então, com o meu filho, eu aprendi a ser humana, eu aprendi que existem pessoas com mais problemas do que eu entendi que o mundo não gira só ao meu redor, que se eu puder dividir algo com alguém, eu vou dividir. Eu aprendi que existem momentos na vida da gente que valem mais do que qualquer dinheiro pode comprar. Então, eu aprendi muita coisa boa com o meu filho e foi necessário que eu tivesse um filho especial para que eu aprendesse. De tudo que eu passei, Caio, eu não tive o amor da minha mãe. Sim. Uhum. A minha mãe, pelo fato dela ser traída, pelo fato dela ter muitos filhos, ela atribuía aos filhos a violência que ela sofria dentro de casa.
Então, eu cresci com ela falando para mim o quanto eu era feia, eu cresci com ela falando pra gente que a gente não valia nada, que a gente não valia nem o feijão que a gente comia. Então eu fui uma menina que eu fui criada por meninos, Uhum. eu fui criada pelos meus irmãos. E os meus irmãos, mesmo na vida do crime, eles falavam para mim: "Você é uma menina, você não pode falar palavrão, Uhum. É, você não pode ficar na rua, você não pode andar com menina que fala palavrão, com menina que cabula a aula". Então os meus irmãos, eles sentavam comigo para me explicar tudo. E aí eu falava: "Mas você fuma, você bebe", eles falavam: "Então, e a polícia me bate. Você quer apanhar da polícia? Porque o pai já bate em você". E eu falava: "Não", ele falava: "Então não". E hoje, aos 46 anos, eu nunca bebi, eu nunca fumei. Eu fui tentar fumar uma vez aos 18 anos, eu engoli a fumaça, eu quase desmaiei. Eu estava misericórdia. eu estava numa balada, eu me senti tão humilhada com todo mundo rindo de mim, que eu tomei um ódio do cigarro que eu nunca mais fumei. Então eu fui criada por meninos, eu fui criada pelos meus irmãos falando que eu não podia arrumar qualquer namorado, sabe, que eu tinha que ser uma menina direita, eu fui muito podada por eles. Na verdade não era nem irmão, É, era o papel de pai que eles estavam fazendo com você, né. sim, Aquele amor de sabe, paterno. Aham. Que isso. legal. E eu fui podada, então, até hoje, se eu falar para você, porque uma vez eu discuti com uma pessoa, a pessoa falou: "Você é muito mimada". Eu sou mimada, Caio, mas hoje quem banca os meus mimos sou eu. Eu não dependo de ninguém, sabe. Eu trabalho, eu corro atrás para ter as minhas coisas, então eu sou mimada. E eles me ensinaram assim, eles falaram: "É melhor você ouvir que as pessoas digam que você é metida, do que as pessoas digam que você é relaxada, que você é largada. Então seja uma pessoa metida sem dever nada para ninguém". Então eu fui criada e hoje a falta deles me dói demais. Eu me sinto órfã porque eu tô sem eles. Uhum. Então eu não sinto falta, né, minha mãe faleceu, eu lembro que eu perdi um irmão assassinado e 2 meses depois, quando faltava, 3 dias para fazer 3 meses da morte dele, a minha mãe morreu, Nossa, então veio uma né. sequência. Isso. E aí o meu pai, quando faleceu, eu já estava casada, já tinha filho, meu pai faleceu no ano novo. Eu estava no Nossa. réveillon na igreja, e ele estava na UTI, veio uma amiga minha e falou: "Vamos orar para que Deus faça a vontade dele, não ora para ele melhorar não, ele deve estar sofrendo, ora para ser feita a vontade de Deus". E nós oramos, e aí meu celular descarregou. E aí eu voltei para casa, dormi, coloquei para carregar e no dia seguinte eu ligo o celular e tá todo mundo enlouquecido atrás de mim, e era para falar que o meu pai tinha falecido. Então, dia 1º de janeiro, enquanto todo mundo estourava fogos, eu velava o meu pai, Nossa, né. que né. Mas a minha dor é a falta dos meus irmãos, porque os meus irmãos, teve um que uma vez conversou comigo, e ele perguntou para mim quem eu gostaria de ser. Uhum. Eu falei: "Eu gostaria de ser como a Cinderela". Aí ele: "Como assim?". Eu falei: "Eu queria ter um vestido que tivesse o brilho das estrelas. Eu queria ser respeitada pelas pessoas, eu queria falar e eu queria que as pessoas me ouvissem, porque quando acontecia alguma coisa aqui em casa, que a polícia vinha, o jornal vinha também. E eu Caramba. ainda criança, eu saía na rua e os vizinhos falavam: "Ah lá, aquela menina, ela é da Uhum. família maldita, só podia ser preto, isso é coisa de preto". E aí, eu ainda criança, eu via na televisão que o Bombril ele deixava as panelas brancas.
Uhum. E quantas vezes eu não me machuquei, Nossa. esfregando Bombril no meu rosto, esfregando Bombril nos meus braços na esperança de ficar branca, porque o desprezo daquelas pessoas me doía, né. Caramba. E eu cresci com esse desprezo, só que meus irmãos ensinavam para mim que tudo aquilo que eu fosse fazer de bom, era possível. Uhum. Então eu tentei ser fuzileira naval da marinha, e aí eu fui falar para um policial no dia em que eu fui visitar o meu irmão no Carandiru, no extinto Carandiru, e ele olhou para mim de cima e embaixo e falou: Você não vai ser ninguém na tua vida, com a família que você tem?" Eu falei: "É moço, mas o meu irmão falou que eu posso." Uhum. Aí ele falou: "Mas você rouba?" Eu não roubo." "Você fuma, você bebe, usa droga?" Eu não. Aí ele falou: "Então estude como se a tua vida dependesse disso." "E onde você mora?" Eu falei: "Eu moro em Osasco." "Vai na tua cidade, procura uma escola militar, estuda." E aí aqui tinha a Guarda Mirim, a Juventude Cívica de Osasco, e eu fui para lá, né. Eu comecei a trabalhar aos 12 anos, para você ter uma ideia. E a minha mãe falou: "Por que que você quer ir para lá? Não tá bom aonde você trabalha?" E eu falei para ela: "Eu não quero lavar banheiro das pessoas a minha vida toda. Eu não gosto disso." Sabe, todo trabalho é digno, mas tem Sim. patroa que não valoriza o trabalho da empregada, que a empregada tem hora para entrar, não tem hora para sair, não é valorizada, e eu não queria aquilo para mim, eu não queria, sabe. E aí a minha mãe falou: "Então não conta comigo nunca mais, Caramba. nunca mais conta comigo." Eu falei: "Tudo bem, eu vou." E aí eu fui e todo dia ela torcia contra mim, todo dia ela torcia para que eu não conseguisse. Eu estudei os 3 meses e quando eu passei na prova, eu passei com a terceira maior nota, que foi 9,0. Me formei e fui trabalhar como recepcionista, e ali eu encontrei uma moça, que ela simplesmente me adotou, desculpa, ela ela me deu uma bolacha passatempo, e eu nunca tinha comido bolacha passatempo aos 16 anos. Eu nunca tinha comido uma bolacha passatempo. Aqui na minha casa mal tinha comida, como que ia ter bolacha? Aí eu estava com tanta fome, Caio, tanta fome, e ela me deu a primeira bolacha, eu engoli a bolacha, eu nem mastiguei. Aí ela deu a segunda bolacha, eu engoli, ela deu a terceira, eu engoli. Aí ela, quando ela pegou a quarta bolacha, ela olhou nos meus olhos e falou: "Olha aqui, Cris, mastiga a bolacha, sente Uhum. o gosto dela, tem leite na fórmula dela." Aí eu fiquei com vergonha, eu falei: "Eu vou mastigar." Mastiguei. E ali eu me tornei íntima dela, e ela me ensinou como falar, como me comportar, como me sentar, a importância da higiene, a importância do banho. E ela falava: "Você é uma mocinha." Então eu lembro de uma vez, porque eu trabalhava com médicos, né, era uma policlínica. E aí uma vez eu falei assim: "Empresta uma caneta para mim escrever, para mim fazer uma ficha?" Aí ela e o médico olharam para mim e falaram: "Não, mim não faz nada. O mim, ele morre na frase." Eu: "Como assim? Empresta uma caneta para mim. Agora, se a frase continuar, empresta uma caneta para que eu faça uma ficha. Mim não faz nada." E aí eu fui aprendendo como segurar uma xícara, como segurar um talher, e eu fui aprendendo. E hoje, se você falar para ela: "Quem é a Dandara?", ela fala: "É minha filha." Que legal. Então ela te adotou, né? Ela me Que massa. adotou. Aí você falou de uma parte somente quando a menina, para a menina negra, acho que é mais difícil, porque tem a parte do cabelo, tem a parte do nariz, tem a parte da estética. Então, para a mulher negra, para a menina negra, ainda é mais difícil se assumir.
Tem uma música do DMN que fala: a preta linda que não olha no espelho, tem vergonha do nariz, da boca e do cabelo. E aí, você perguntou um projeto, eu não vou falar o nome desse projeto ainda, mas o nome do projeto tem Dandara. Dandara, Rainha de Palmares. Aonde você conheceu a história de Dandara? A história de Dandara eu conheci. Eu nunca me reconheci como negra. Eu não aceitava que me chamassem de negra, porque eu cresci sendo hostilizada. Eu cresci sendo ofendida. Na escola, eu era vítima do racismo recreativo, que é aquele racismo que você vira atração para que as pessoas riam de você. Então, se alguém perguntasse, você é o quê? Eu sou morena. Eu sou parda, eu sou morena. Mesmo eu tendo o último tom do arco-íris, que é nítido isso, e eu falava, não, eu sou morena, eu sou parda. E um dia, Caio, eu fui convidada, eu conheci uma amiga, depois eu volto a falar dela novamente, a Makini, a Valquíria Makini, ela me chamou para a Solenidade da Consciência Negra. Eu nunca tinha ido numa Solenidade da Consciência Negra e nem roupa africana eu tinha. Eu falei, eu vou fazer uma maquiagem e eu vou nessa solenidade. Quando eu cheguei na Câmara Municipal, eu vi um aquilombamento. Eu nunca vi tantas pessoas negras juntas e que batiam no peito com orgulho de ser negra. E a minha sensação naquele momento foi de pertencimento. Estou com os meus. Estou com os meus. E aí eu falei, poxa, eu sou negra. Eu sou negra. E ali, que foi no ano, para você ter uma ideia, porque não faz muito tempo, tá? Ricardinho é de 2006. No ano de 2008 para 2009 que isso aconteceu. Então, eu me assumi negra, eu entendi a importância da luta do negro no ano de 2008, né? E ali eu conheci a história de Zumbi dos Palmares, eu entendi a história de Dandara de Palmares. Eu achei o máximo a história dela, companheira de Zumbi. E quando eu entrei na moda, para o mundo da moda, eu fiz tipo um questionário no Facebook. E aí algumas pessoas já conheciam a minha luta como mãe atípica e Dandara foi escolhido. E eu era casada, então eu não quis colocar o nome Amaral, porque meu sobrenome é Amaral. E aí eu era casada, eu achei que Silva combinava com Dandara, então eu me tornei Dandara Silva. Que legal. Então já vou pegar esse gancho já. Pegar já esse gancho da moda. Você foi manicure, né? Você foi Eu manicure. ainda sou, Ainda continua na área. E continuo. a manicure é visto como estética, né? Para você foi a Sim. porta de entrada para o mundo da moda. Como surgiu o estado para criar o projeto Dandara Flor de Lótus? O projeto Dandara Flor de Lótus, um dia eu estava em um desfile e a organizadora do desfile pegou o microfone e falou assim: vocês sabem o que que é uma modelo? Um modelo? E aí todo mundo não. Ela falou assim: modelo é tudo aquilo que a gente quer copiar. E aí eu falei: poxa. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei: mas e agora? O que que eu tenho feito para alguém querer me copiar? Né? O que que eu tenho feito para alguém querer me copiar? O que que eu estou fazendo para alguém querer me copiar? E aí eu gosto muito de ler, né? E se não fosse o projeto Dandara Flor de Lótus, seria o projeto Pérola Negra. Porque se você vê a história da pérola, a pérola é muito interessante. A pérola, quando a ostra se abre, a areia entra nela e machuca aquela membrana dela, aquela pele dela. E aí ela vai soltando um muco e ela vai envolvendo aquela areia
E depois de um tempo, quando você abre, aquilo se transformou em uma pérola, e uma pérola ela é caríssima. E um dia, vendo TV e lendo sobre, eu estava lendo sobre flores, eu vi a flor de lótus. O que que é a flor de lótus? A flor de lótus, ela é aquela flor que ela nasce no lodo, que ela nasce no barro, e ela é uma das flores mais lindas do mundo. E aí eu lembrei de mim, eu fiquei quase 10 anos sem me olhar no espelho, nem o meu rosto. E quando você está triste, quando você está no auge da tristeza, é ali no pó que você se sente. Você se sente no pó, você se sente na lama. E quando você está bem, é nítida a tua alegria, as pessoas percebem, é algo que vem de dentro para fora. E aí eu falei, pronto, o projeto Dandara Flor de Lótus. Por que Dandara? Porque Dandara era uma princesa guerreira. Ela lutou ao lado de Zumbi, sabe? A vida da gente é luta, a vida da gente é para a gente estar bem, para a gente ter as nossas coisas. A nossa vida é uma luta constante. Sim, Então, sim, por isso o projeto Dandara Flor de Lótus que é legal. onde eu chego naquela naquela comunidade onde político nenhum entra nem em época de eleição porque a situação é precária. E vamos combinar, Caio, que uma mulher, quando ela passa dos 40 anos, as portas de trabalho para ela se fecham, e tem muitas mulheres hoje que não tem nenhum dente na boca porque não tem condições de fazer esse tratamento. E se for mãe, fica mais difícil ainda. Piorou, com certeza, sabe? E aí vem a depressão. E aí eu chego nessa mulher e eu falo, olha, vem comigo que eu me apresento e eu falo, vem comigo, eu vou provar para você o quanto você é importante, o quanto você é linda. E eu chamo o meu fotógrafo e a maquiadora, a gente arruma essa mulher Que legal. e a gente dá um dia de modelo para ela. Quando as fotos ficam prontas, ela passa a se olhar com uma perspectiva diferente. Maior, né? A autoestima volta, né? Volta. E aí, o meu projeto ele salvou 8 mulheres do suicídio. Uhum. Tem uma que eu cuido dela, que ela saiu do quadro suicida, ela já está no quadro depressivo. Ela não quer mais morrer, ela não quer mais dar cabo da vida dela. E o meu projeto não é só isso. O meu projeto é um projeto que se uma mulher for cortar o cabelo, eu falo, o que que você vai fazer com o seu cabelo? Eu vou jogar fora, você pode dar para mim? Esse cabelo, ele vira peruca, Uhum. para que a gente vá entregar no Hospital do Câncer para mulheres que fazem tratamento de quimioterapia. O dinheiro que entra no meu projeto, porque quando eu vou fazer um desfile, tem taxa Sim. para quem pode pagar. E metade desse valor é revertido, sabe? Muitas vezes eu compro uma fibra orgânica para fazer uma peruca para pessoas que têm alopécia. É Que comprado fralda. Muitas vezes eu peço contribuição em absorvente porque você pode não acreditar, mas existem pessoas que ainda não têm dinheiro, não sim. têm emprego, não entra dinheiro para um absorvente, para um simples sabonete. Então, meu projeto ele é atuante nessa causa. Eu faço desfile nas escolas, crianças que sofrem bullying, principalmente meninas negras, e eu falo, vem cá, que a tia vai mostrar para você que você é linda. A escola que eu tanto sofri bullying, que eu estudei da primeira à oitava série, e tinha um menino que, quando a aula terminava, ele enchia um pano com pó de giz e ele jogava na minha cara, sabe? Eu sofri bullying ali até por causa dos meus irmãos. E aí, quando eu voltei lá, eu voltei com uma coroa, com uma faixa de Miss. Eu dei uma palestra para falar quem era eu e eu coloquei os Uhum. filhos dessas pessoas para desfilar, Que legal, né? Então, você nunca sabe? pagou a maldade com maldade, Não, né? não, porque meus irmãos falavam que eu nunca podia fazer isso. Meus irmãos falavam que eu tinha que olhar sempre para frente. Eles falavam que eu tinha que pensar em vencer,
que eu era mais do que tudo isso que eu passava, e eu tenho comigo até hoje. Eu tenho isso comigo até hoje, então eu não tenho tempo para me apegar à maldade, para me apegar à vingança. Eu quero vencer, eu quero ser feliz, Que eu legal. quero ver meus sonhos realizados, né? E eu tenho esse projeto nas escolas, eu tenho esse projeto, meu projeto, ele faz o Natal Solidário com pessoas de rua, a Páscoa Solidária, a arrecadação de bolsas para moradoras de rua. A gente pega aquela bolsa, coloca uma escova de dente, uma pasta de dente, um absorvente, um sabonete, Um kit uma de higiene, toalhinha, né? e a Um kit gente de entrega higiene. para moradoras de rua. Então a gente tem um trabalho bem legal. E agora nós vamos começar a fazer o acolhimento. Que acolhimento? Existem muitas mães de crianças autistas que estão cometendo suicídio porque elas foram abandonadas pelos maridos, elas não têm uma rede de apoio, tá? Elas não têm uma rede de apoio. E sim, é estressante, é cansativo cuidar de uma criança especial. E teve uma mãe que ela estava esgotada e ela deu cabo da própria vida. E Nossa, existem milhares de pessoas que elas precisam que você segure na mão delas e fale: eu tô aqui, você não está sozinha. Tanto para homem, quanto para mulher, quanto para criança, adolescente. E eu não sou formada em saúde mental. Para começo de conversa, eu parei os meus estudos, eu parei de estudar no segundo colegial, porque ou eu trabalhava, ou eu ia para a escola com a roupa furada, com a roupa rasgada. Eu optei por trabalhar. Meu pai não dava as coisas para mim, minha mãe também não. Então eu tive que trabalhar, né? E aí esse projeto, ele me deu uma visibilidade muito grande e eu tive muitas honrarias, muitos títulos. Hoje eu sou que doutora legal. honoris causa, né? Eu sou doutora honoris causa e veio o título de nobreza. Hoje eu sou embaixadora pela Corte Brasileira de Letras, Artes e Ciências. Eu sou embaixadora afro-brasileira e eu sou embaixadora da Humanidade Internacional. Caraca. Não é... Então, vamos aproveitar esse gancho. Você... Vamos aproveitar que tá legal pra caramba essa conversa, esse reconhecimento que você teve, essa superação que você teve, né? E eu fiquei sabendo que Vossa Senhoria é bailarina. Eu Bailarina sou bailarina. e poetista. Então, como E é que o balé clássico, fiquei sabendo que você faz dança do ventre, faço existe uma dança do ventre. e essas duas danças exigem uma conexão profunda com o corpo. Como para você que superou uma paralisia é expressar hoje através da dança? O balé, ele sempre foi um sonho desde menina. E na época em que eu era criança, o balé era pago, né? Ou era o meu pai falando que eu não merecia ir para o balé. E eu posso começar pela dança do ventre, porque daí eu vou pular para o balé. Fica à vontade. A dança do ventre, ela se deu quando eu me separei. Eu me separei e eu falei, agora eu vou fazer jus ao que eu tenho, que é a minha vida. Então, eu vou seguir os meus sonhos, eu vou seguir fazer tudo aquilo que eu sonhei fazer. Entrei para a dança do ventre, comecei a fazer a dança do ventre, e um dia eu tinha acabado de fazer a dança, eu estava lá na academia conversando, e aí a secretária me chamou e falou: Olha, estão te chamando ali. Aí eu olhei para trás, era a professora de balé. Ela falou: Oi, você quer fazer balé? Eu falei: Eu? Aí eu falei: Mas é aquele balé de sapatilha, de ficar na ponta do pé? Ela é. Eu falei: Mas eu posso? Ela pode. Por que que você acha que você não pode? Aí eu falei: Porque eu passei dos 40 anos, eu sou uma pessoa gorda. Ela falou: Você é linda e você pode. E aí eu comecei a
a fazer o balé clássico. E para mim foi uma surpresa, eu ainda tenho dificuldades na perna direita. A minha perna direita, porque quando eu saí do hospital, eu ainda fiz um ano, um ano de fisioterapia, e eu arrastava a perna direita, só a perna esquerda que eu movimentava bem. Então eu ainda tenho essa dificuldade, mas eu sou bailarina, né? É uma coisa que eu amo. E quando ela ficou sabendo da minha história, nós íamos dançar vestida de princesas, né? E aí, quando ela ficou sabendo da minha história, ela falou: meninas, todos serão a Cinderela. Então, já veio aquela criança de 5 anos. Imagina para você, se Eu você. chorei, Que legal, imagina você eu criança, você chorei. olhando assim. E até ia perguntar sobre isso. Ia até perguntar isso daí sobre essa parte, mas vou deixar você concluir. Então, e ela olhou para mim e falou assim: olha, é em homenagem a você que nós vamos dançar vestidas de Cinderela. E aí tem o Natal Encantado de Osasco, que é aquele palco, sabe aquela coisa que faz os olhos da gente brilhar, que a gente volta a ser criança? Eu dancei naquele palco, vestida de Cinderela. Então, Caio, eu hoje, eu sou a mulher que eu sempre sonhei em ser quando eu era criança. Que legal, né? Não tem como não. Ontem eu falei com um griot, hoje estou falando com uma griot, que, que esse podcast chegue nas crianças, porque a gente vê que hoje essas crianças estão meio perdidas, então elas não têm referência. Sim. Infelizmente, hoje as crianças não têm. Eu tenho muito orgulho de ter duas aqui em casa, que ela tem muitas referências da mãe, do pai, do vô. Algumas personagens, tipo, a Lívia gosta muito de Maria Carolina de Jesus. Ela gosta de ler. Sim. Então, aqui em casa eu tenho vários livros de Martin Luther King, de Malcolm X. Então, a gente mostra para elas um pouquinho da cultura hip hop também que elas veem. E eu queria te perguntar, é uma pergunta. E a gente já se emocionou pra caramba aqui hoje. Você fez eu chorar, tá? Era pra gente dar risada hoje, tá? Mas Vamos rir. é uma história muito legal. E passou tudo isso daí na sua vida, tudo. Vou chamar de Dandara agora. Vou chamar de Dandara. Fique à vontade, por favor. Vou chamar de Dandara. E se você olhasse para trás, qual era o recado que a Cristiane de hoje daria para aquela menina lá em Osasco que estava sofrendo com preconceito? Eu diria, não desiste. E diria mais, não para de estudar. Não para de estudar que você pode ser o que você quiser. Olha sempre para frente, escuta o que os seus irmãos te ensinaram, escuta o que os seus irmãos te falaram. Não olha para o lado, olha para frente que você pode chegar onde você quiser. Seja sempre humilde, porque como que eu vou te falar? A ambição, ela te leva longe, mas a humildade, ela te leva ali aonde você quer chegar. Então, esse é o conselho que eu daria. Seja humilde, não desista, estude, olha para frente, não olha para os lados. Não permita que ofensas te abalem. Que legal, né? Isso aqui tem que virar um filme, viu? Podcast acho que vai ser pouco, tem que virar filme. E Né? para a gente, já estamos encaminhando para o final, e eu queria saber, tem uma curiosidade minha. Você menciona muito a ajuda de Deus na sua recuperação da paralisia, né? Como a Sim. fé, como sua fé caminha junto com a sua carreira artística? Hoje eu não estou mais na igreja, né? Eu não estou mais na igreja por inúmeras coisas que eu vi e que eu passei. Eu posso te contar uma história de um minuto? Até fica à vontade. Hoje aqui é homenagem a convidada é você. Eu sempre sonhei em ter uma família, sempre sonhei em ter filhos. E o Iago, ele foi um menino que eu sonhei muito, ele foi o filho sonhado.
E aí eu me vi grávida e o Iago simplesmente se desintegrou dentro de mim. E quando na igreja ficaram sabendo que eu estava perdendo meu filho, eu passei todo o processo do aborto sozinha. A única coisa que fizeram foi falar assim, Cris, nós estamos orando por você, ficamos sabendo, estamos orando por você. Era uma época de pandemia, então, naquele momento, foi um momento em que eu precisei de um telefonema, foi um momento em que eu precisei de um abraço, e eu não tive de ninguém da igreja, ninguém. Aí eu fiquei 2 meses sem ir para a igreja, e a pastora conseguiu uma psicóloga cristã para me atender, e eu fui para consulta na primeira, na segunda, na terceira vez ela falou: "Você tá bem?" Falei: "Não." "Por que que você não tá bem?" "Porque eu tô de luto." "Por que que você tá de luto?" "Porque eu perdi o meu filho." "Ah, minha filha, pelo amor de Deus." "Oi? A gente tá numa pandemia, você não trabalha, você é pobre, você tem um filho deficiente, só o seu marido trabalha, você quer mais filho pra quê? Dá graças a Deus." Nossa. Caio, aquilo me abalou de um jeito. E a pastora estava do lado dela, não falou nada. Eu peguei a minha bolsa, o Ricardinho, e eu vim embora. Mas eu saí dali com traumas enormes, porque eu adquiri a crise de ansiedade, o ataque de pânico, e eu nunca mais fui a mesma. Uhum. Em nenhum momento o pessoal da igreja ligou para mim para me pedir desculpas, para saber como eu estava, e dali eu entendi que eu não precisava estar dentro de uma igreja onde eu ia pecar, que a igreja sou eu, Uhum. e que dentro da minha casa eu posso fazer as minhas orações agradecendo a Deus, e eu posso fazer o bem para o próximo, independente da religião deles. Embora, quando eu era pequena, quando a mãe de santo ia falar com os meus irmãos, ela falava: essa menina ela é filha de Oxum, porque ela é muito doce. Ela é filha de Oxum. E então, hoje, se você perguntar para mim qual é a tua religião, a minha religião é Jesus Cristo sobre todas as coisas, é Deus sobre todas as coisas, mas eu também acredito no sagrado, eu também acredito nos orixás. Eu respeito, porque eu não tenho o direito de sair por aí atacando as pessoas Uhum. devido à religião. Eu costumo ir para o lugar mais difícil do mundo, que é o lugar do outro. E quando você vai para o lugar do outro, você respeita, você tem empatia, né? Então você não vai magoar, sair por aí magoando as pessoas. Uhum. Que história, né, família? Olha aí, meus nobres, olha que história, né? E a gente está chegando ao final, só que eu quero mais uma pergunta. Essa é Fique à vontade. sobre o reconhecimento. O troféu África Brasil e o prêmio Ibero-Americano são honrarias gigantescas. Como você Sim. equilibra o glamour desses prêmios com a mão na massa do dia a dia de manicure? É, é assim, eu agradeço muito a Deus. Você sabe em quem eu me espelho para não deixar essas coisas subir a cabeça? Lady Di. Pode crer. A Aham. Lady Di era uma princesa famosíssima que tinha 365 vestidos, que usava um vestido por dia, e ela foi para a África e segurou uma criança com AIDS no colo, uma criança negra. E eu prestei bem atenção e um dia eu quis ser aquela criança para poder abraçá-la. Uhum. O que que acontece, Caio? Se eu estou aqui hoje, é porque eu vivo pela graça de Deus, certo? O que que é a graça de Deus?
É um favor imerecido. Eu não mereço, mas eu tenho. O que que é a misericórdia de Deus? Eu não tenho aquilo que eu mereço. E o que que eu mereço? Eu mereço a varinha da disciplina, porque eu sou pecadora. Uhum. E o amor de Deus não me permite que eu tenha segundo os meus erros. Então, eu sou muito grata. Eu sou muito grata, muito grata. E é maravilhoso esse reconhecimento. É maravilhoso porque eu falo, poxa, meus irmãos não estão aqui para ver, sabe? A minha mãe, que tanto falava que eu não ia ser nada na vida, que eu era feia, que eu era isso, que eu era aquilo, que eu era retardada, ela não está aqui para ver. E eu encontrei pessoas que seguraram na minha mão e me jogaram para cima. Quem me colocou no mundo da moda foi a mesma pessoa que me convidou para a solenidade da consciência negra, Que da no hora. dia em que eu me reconheci como negra. Ela foi para a África e aí ela voltou, ficou uns anos lá e voltou para o Brasil e se tornou uma grande empresária e muito influente. E me convidou para desfilar no Júlio das Pretas e de tanto que eu falei não, 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 ela insistiu, eu decidi ir. Então, todo esse reconhecimento hoje não muda em nada a minha humildade, Que só legal, velho. aumenta a minha gratidão, né? Então as pessoas perguntam: quem é a Dandara em casa? A Dandara em casa é aquela que põe banho de creme no cabelo e põe uma sacolinha de mercado, é aquela que anda de chinelo, é aquela que come pé de frango, é aquela que, se eu sair na rua, se alguém vier me abraçar, eu abraço mesmo, e se deixar, eu fico até a noite batendo papo. Então, isso não mudou, não Uhum. mudou, e eu sou muito grata. Eu continuo tendo meu trabalho de manicure, eu continuo. Aí aparece um trabalho de esteticista, eu sou esteticista, eu sou transista, né? Eu sou transista e sou artesã. Eu faço os meus artesanatos africanos para colocar em barraca para vender em evento. Então eu só tenho, é só gratidão mesmo, nada disso subiu a minha cabeça, não. E aí, família? Então, essa aí foi nossa convidada do nosso segundo podcast, nosso Pod Afra, Cristine. Que história, mano. Que história. Rolou emoção, rolou choro, riso. Mas é muito orgulho para mim. Esse projeto, Cris, só para você ter uma ideia, não tem nem um ano ainda. Não tem um ano. Olha onde que a gente Incrível. chegou. Entendeu? A gente começou com uma brincadeira e foi ficando sério, ficando sério, ficando sério, ficando sério. Hoje conheço pessoas maravilhosas, pessoas que a história de vida são maravilhosas. Por isso que a gente faz fazer um podcast, a gente convida. São pessoas que a sociedade não conhece. Entrevistar famoso é Verdade. legal, todo mundo conhece o famoso. Mas aquela modelo que está na quebrada, na periferia lá, aquela ninguém conhece. Agora, a partir do momento, eu vou conhecer. Entendeu? Então, para mim, é muito orgulho ter entrevistado você, participado. Entrevistado não, para mim foi uma troca de ideia e troca de conhecimento. Espero um dia poder conhecer pessoalmente, só que daí não vai ser eu que É vai uma perguntar. honra. Não vai ser eu que vai ser as perguntas, não, tá? Vai ser da Raíssa e da Lívia. Então você já vai se preparando, Ótimo. aí Vou você me vai ver. preparar. Se hoje foi uma prévia muito um pouquinho difícil, com essas duas aí, você vai ver só o que é perguntar e curiosidade, isso. E para terminar, gostaria que você fizesse as suas considerações finais, seus projetos, como é que está a vida do projeto Dandara, né? E a vida da Cristiane. A vida da Cristiane é assim, ó, eu acredito que seja uma só. A Dandara, ela é aquela que ela só muda a maquiagem, porque a Dandara está sempre maquiada, né? Já a Cristiane não, a Cristiane, se ela tiver de chinelo melhor, né? Um chinelo, um tênis, sabe? E então, para mim, eu gosto de ser mãe, eu gosto de ser dona de casa, eu ainda sonho em ter uma família, eu ainda sonho em ter alguém que me mereça, alguém que me ame de verdade, alguém que eu olhe e fale, poxa, vale a pena, eu vou passar eu vou ficar com ele até o resto da minha vida. Ele veio para ressignificar. Eu ainda sonho com isso, né? Os meus planos como Dandara, eu quero que a minha voz alcance vários lugares para que eu consiga resgatar.
vidas, para que eu consiga resgatar meninas, para que eu consiga fazer com que pessoas não desistam de viver, porque é maravilhoso viver. Eu sou apaixonada pela vida, eu sou uma colecionadora de bons momentos, e eu acho que vale a pena sonhar, vale a pena você acreditar. Acho que a vida por si só é uma poesia, né? E quero falar para todo mundo, dia 26 eu serei coroada Miss Afro Osasco pelo projeto Mulheres Reais, e estou muito feliz, então para mim é uma felicidade quando eu consigo, né, participar dessas coisas, quando eu consigo dividir o meu tempo entre mãe, dona de casa, trabalhadora, entre a modelo que está aí nas redes sociais. E uma frase que eu quero deixar para as pessoas é a seguinte: o homem é do tamanho dos seus sonhos. Então sejam gigantes. Independente do sonho que você tem, seja gigante. Seja do tamanho dos seus sonhos. Seja um gigante. Aí, se o pessoal quiser acompanhar nas redes sociais, como é que faz? O meu Instagram, Dandara, Dandara underline Silva underline oficial com 2 Fs, né? Tem o Kawaii, Dandara Silva, o TikTok, né? Que é Dandara Silva 263, Facebook, Dandara Silva. Então, família, foi aí a Dandara. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. É o primeiro de muitos. Então, só queria agradecer você. Parabéns pela sua história. Parabéns pelas suas conquistas. É uma honra falar com uma Obrigada. baronesa. Imagine falar com uma baronesa. Olha onde que a Afroleitura chegou. Falamos com uma baronesa. Então, a Afroleitura, através da minha pessoa, Caio Negro, só tenho a agradecer. Família, espero que vocês tenham curtido essa troca de ideias, essa troca de informação, essa aula de conhecimento, essa aula de superação. Então, já sabe, compartilha, comenta, curta, para que mais pessoas possam conhecer essa história magnífica. Um abraço para todo mundo. Tamo junto. Afroleitura, se inscreva no nosso canal. Fui!